Deus nos abençoe nessa noite. É uma satisfação imensa estar com os irmãos. Vamos, nessas poucas horas, nos alimentar um pouco da palavra de nosso Deus. É onde surtimos, tiramos força para a nossa vida espiritual, na Bíblia Sagrada. O texto que o irmão leu, Jeremias 29, 13, é um texto bem familiar. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Era quando Jeremias estava em cativeiro, daqueles 70 semanas, como foi profetizado. Mas se eles buscassem a Deus de coração, com sinceridade, eles seriam achados por Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus sempre foi procurado pelas pessoas. E Deus ainda é o mesmo Deus, né? de então e do presente. Na palavra de Deus, nós vemos que Jesus foi procurado quantas vezes? Assim que Jesus nasceu, ele foi procurado por aqueles reis magos. Procuraram Jesus, levaram ali as oferendas a Cristo e foram aceitos. E aquelas oferendas serviram de benefício para Cristo. Nós temos na Bíblia Sagrada também uma experiência, São Mateus, capítulo 8, do centurião Cornélio. Quando ele estava numa necessidade, ele procurou Cristo e Cristo o atendeu. E nós temos também ali aquela mulher, Ciro Fenícia, que procurou Cristo, Jesus atendeu. Mas há um relato na Bíblia muito importante, e gostaria de passar com os irmãos, que outras pessoas procuraram Cristo e Jesus o atendeu. Vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 12, diz assim, o capítulo 12 de São João, verso 20 em diante. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Este, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, então André e Filipe foram com Jesus. De verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ficando ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Que ama a sua vida, perdê-la, e que neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Nessa procura, nós vemos aqui dos gregos. Os gregos, nós sabemos que em Jerusalém existia diversas línguas, e aquela última festa onde Jesus diz aqui estava com os apóstolos, né? Foram para a festa para adorar. E nesse momento aqui chegaram os gregos com Filipe e André, e eles procuraram por Jesus. Nesse momento, irmãos, é que Jesus, né, propôs aqui o verso 24, que o trigo precisa morrer, cair na terra, morrer para dar vida. Então Jesus entendeu que na realidade a sua hora estava chegando. No verso 25 ele diz que aquele que ama a sua vida vai perder, e aquele que perde a sua vida achar lá. Jesus entendeu aqui que pela visita desses homens, entendeu que estava, na realidade, concretizando, estava finalizando a sua obra aqui na terra. Ele já estava, para se dizer, perto a ser crucificado. Os gregos, quando chegaram com Cristo, não sabemos qual foi a conversa, o diálogo, mas por certo eles convidaram Jesus para ir até a Grécia, para que Jesus pudesse ensiná-los, ele lá, orientar eles. Ou disseram, você aqui não é aceito, você aqui é rejeitado, e lá, quem sabe, você será aceito, você será bem quisto lá. Não, a Bíblia diz em São João
que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Nessa conversa, nós sabemos, a inspiração diz que os gregos levaram todos os ensinos, as palavras de Cristo para a Grécia. Além do mais, o texto diz ainda, nesse relato sagrado, se alguém quiser servir, guia-me onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o servirá. Os gregos iam passar agora a ter parte com Deus. Eles iam levar as verdades. Não, Jesus não ia, mas eles iam levar as verdades e o diálogo que eles iam ter com Jesus. Na sequência do verso, irmão, diz assim: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim ao mundo. Então, como já falamos, Jesus entendeu que ali, na realidade, estava sendo confirmado aquele plano do céu, o plano da redenção, através da visita desses gregos. No verso 28, diz: Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Nesse particular, aqui também está nos falando que veio uma voz do céu, confirmando a redenção em Cristo, confirmando a expiação em Cristo. A multidão, pois que ali estava e que ouviu, diziam ter havido um trovão, o outro dizia, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Nesse inteirinho aqui também, aconteceu uma manifestação da presença de Deus ali. E todos ouviram aquela voz. É interessante que eles ouviram aquela voz. Entenderam ali, né? Acho que alguns disseram, é um anjo. Disseram, não, é um trovão. Não. Então, quando Jesus estava para ser crucificado, os gregos foram ter com Jesus. E essas manifestações foram vistas por muitas pessoas. Mas o que ocorreu, irmãos? Ninguém atendeu, né? Para o que estava ocorrendo naquele momento. Né? Jesus, infelizmente, foi aceito pelos gregos e rejeitado pelo seu povo. No livro do profeta Isaías, é muito claro, 45, nos diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos com o fim da terra, porque eu sou Deus. Então, todos quanto olham para Cristo, todos quanto procuram a salvação, e todos com o fim da terra, onde existe pessoas, de que ali Deus há de manifestar. Os judeus, infelizmente, nós sabemos que eles cometeram uma falha horrenda em rejeitar o Salvador. Rejeitaram Jesus na pessoa de João. Agora rejeitaram o Salvador pessoalmente, irmão. Mas o que traz isso para nós? O que isso tem, essa importância para nós e para a humanidade hoje? Nós sabemos, irmãos, que toda rejeição da palavra de Deus, ela tem um preço, ela tem um custo. Os discípulos foram beneficiados com as palavras de Cristo, com a orientação de Cristo. Eles entenderam que Cristo, na realidade, completava o ciclo ali do trabalho sacerdotal. E Cristo ascender ao céu, eles foram beneficiados pela intercessão de Cristo no céu. E, além do mais, o maior benefício que eles tiveram, eles receberam a chuva temporã. Eles receberam lá no Pentecoste. E o que ocorreu com os judeus, irmãos? Ficaram densamente em trevas. Não tiveram nenhum benefício, porque o benefício era Cristo. Se eles tivessem aceitado Jesus como sendo o Salvador,
o remidor da nação de Israel, eles teriam, como nação, recebido o Espírito Santo. Mas, infelizmente, foram rejeitados, crucificaram a Cristo. Jesus, ao subir o céu, mandou o Espírito Santo, não entenderam nem que aquela obra do Espírito Santo era uma obra de benefício que Cristo estava dando à humanidade. Mas o que diz a Bíblia, né? Então, os gregos trouxe uma lição muito grande. Né? Eles levaram o ensino de Cristo, levaram a orientação de Cristo. Não importa se a pessoa era grega, se era samaritano, se era um mago. O importante era que todos aqueles que iam até com Cristo eram beneficiados. E a palavra de Deus diz o quê? O que Jesus sempre citou? São João 6,37. Todo aquele que vê a mim, de maneira nenhuma o rejeitarei. Então, Cristo jamais rejeitou qualquer ser humano que seja. Mas a história, ela se repete novamente. Como nós rejeitamos a Cristo, né? Como nós não damos ouvido à sua palavra. É sabido por todos que hoje, né, o evangelho de segunda mão está em toda esquina e Cristo é conhecido por todas as pessoas. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Todos aqueles que falam de Cristo, né? Ora em Cristo, conhece e não guarda os seus mandamentos. Até então, Deus dará uma oportunidade a todas essas pessoas, como está dando no tempo de graça. A Bíblia diz que todo aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, como identificamos uma rejeição a Cristo? Através dos seus mandamentos, através dos ensinos da sua santa e bendita palavra. Os judeus, eles, infelizmente, rejeitaram, crucificaram a Cristo em pessoa. Hoje, Jesus é rejeitado de forma diferente. Diferente ele é rejeitado. Mas Cristo, ele é sempre o quê? Favorável. A Escritura Sagrada diz que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, assim como os gregos foram beneficiados, né, pelo diálogo com Jesus, e, infelizmente, aqueles que tinham a verdade, tinham toda a luz, o rejeitaram, crucificaram Jesus. E aqueles que não tinham verdade, não tinham conhecimento, aceitaram a Cristo. Então, a história não é diferente, né? Jesus é acessível a qualquer raça, a qualquer língua, a qualquer cor. Mas a rejeição a Jesus, ela tem um preço muito caro. Na sequência do verso, diz assim, 12:38, para cumprir-se a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem crê na nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque, como disse Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não veja com os olhos e entenda com o coração, e se converta e os cure. Então, é o que cumpriu certamente o que Isaías tinha predito, aqui é repetido. Cegou-lhe o coração, cegou-lhe os olhos, propositamente.
Que a Bíblia diz que quando nós não recebemos o amor da verdade, recebemos uma operação chamada erro. Mas muitos entre os judeus, diz aqui o verso 42, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga. Se alguém aceitasse, se alguém cresce em Jesus, ele era expulso da sinagoga. Ele não podia comungar ali. Então, foi um impedimento muito grande, e isso teve resultados grandes. Os judeus, infelizmente, o inimigo de toda a verdade, cegou-lhe ele, chegou ao entendimento ao ponto de crucificarem a Cristo. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, ainda enviou o Pentecostes, no Pentecostes enviou o Espírito Santo, e muitos daqueles que tinham rejeitado, tinham crucificado a Cristo, o aceitaram através da pessoa dos apóstolos. Então, a Escritura Sagrada, ela nos orienta, né, ao prejuízo da gente conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus e rejeitá-la. Então, Cristo, a palavra de Deus, diz que Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Todos aqueles que querem ser beneficiados com a sua expiação, o seu trabalho sacerdotal, devem aceitar seus ensinos, devem aceitar as condições que é colocado na palavra de Deus, tanto no que diz respeito à nossa vida comum, à nossa santificação e o nosso dia a dia com Ele. Então, todos aqueles que vão a Cristo com a sinceridade no coração encontrarão benefícios para a sua salvação, benefício para o crescimento espiritual. Eu quero ler um pensamento que a Moat diz aqui no Caminho a Cristo, 69. Muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho, confiar em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram, por seus próprios esforços, viver retamente. Mas qualquer esforço desse tipo irá fracassá-lo. Jesus adverte: sem mim, vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da união que tivemos com Jesus. A comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, é que nos faz crescer na graça. Ele é que somente o autor e consumador da fé. Os judeus erraram drasticamente, erraram de maneira que perderam a noção do que significava aquele sacrifício, aquela cerimônia que apontavam para Jesus, ao ponto de crucificar o Salvador. Agora, os gregos, que não tinham nada a ver com isso, não entendiam nada disso, Jesus os beneficiou. Que benefício, então, nós traremos, né? que nós temos em aceitar Cristo? O benefício, como diz ela, crescer na graça, no conhecimento, no dia a dia, mas isso é uma união permanente com Cristo. Nós não precisamos viajar para qualquer parte do mundo. Deus nos deu a sua palavra, as suas verdades, e aqui achamos. Onde está Jesus hoje? Né? Para os judeus, Jesus nem veio. Para alguns judeus, apenas aquele homem foi um impostor. Mas para aqueles que o aceitaram, Jesus é o seu sumo sacerdote, que intercede por ele. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz assim, no capítulo 4,
diz assim: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Mais na frente ela diz: o qual temos como âncora da alma, firme e segura, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Onde podemos, então, achar Jesus? No lugar santíssimo do santuário celestial, para recebermos benefício da sua expiação. 8, verso 1 de Hebreus. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote, tal que assentou-se no céu, à direita do trono de Deus. Então, jamais, né, jamais nós vamos ser esquecidos, olvidados ou rejeitados por Cristo. Todos aqueles que o buscam a salvação, que buscam Deus, encontrarão sinceramente. No livro de Atos, Apóstolos, irmão, há uma experiência muito bonita do eunuco com Filipe. Ali, eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo conduziu Filipe até aquele homem e disse: entende o que você lê? Como entenderei se não há quem me explique? Então ele explicou que aquela profecia era uma profecia predita por Cristo, que tinha morrido, tinha sido crucificado. Sinceramente, aquele homem foi batizado em Cristo Jesus. E assim a palavra de Deus diz que todos aqueles que vão a Cristo, o aceitam como seu Salvador pessoal, não serão rejeitados de maneira nenhuma. Ao contrário, serão aceitos. Que benefício, então, Cristo quer nos dar nesses dias de turbulência, nesses dias tristes, nesses dias de morte repentina. No livro do Apocalipse, diz assim no capítulo 3, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Se vencemos pela graça, pelo poder de Cristo, como Cristo venceu o preconceito, né? Cristo venceu a rejeição e foi o consumador e o autor da nossa fé. Nos oferece aqui nessa noite, se aceitarmos suas palavras, suas verdades, seus ensinos, teremos o mesmo privilégio que ele teve como Deus, como Filho. Assentarmos não em qualquer trono, mas no trono do Pai Celestial. Deus abençoe a todos, Deus nos dê a sua graça, né? Que os ensinos da palavra de Deus possam encontrar lugar no nosso coração. E vemos que há muitos ainda vão se agregar a Cristo, aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Deus nos conduza cada vez mais, nos dê força na nossa experiência religiosa, nos dê força para praticarmos a sua palavra. Aquele que pratica a palavra de Deus é um homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, as tempestades, e a casa não caiu. Mas só podemos permanecer firmes mediante a nossa aceitação a Cristo, mediante acompanhar, fazer como os gregos, né? Procurar o Jesus e o achar o Jesus. E a palavra de Deus nos diz aonde está Jesus. Já que eu estou no livro do Apocalipse, eu vou ler aqui o 14 do Apocalipse, verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus e para o Cordeiro.
prossigamos, então, nossa caminhada, prossigamos, então, nas verdades. Diz aqui que aqueles que procuram Cristo vão onde Ele está. E aonde Cristo está, receberemos o benefício que a alma tanto busca, que é o perdão de nossas faltas, perdão de nosso pecado, e sermos agraciados, como foi os apóstolos, agraciados com a chuva temporã, nós vamos ser agraciados com a chuva serôdia. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Que Deus dê sua paz em Jesus. Amém.